Hábitos que estão destruindo sua fé e sua caminhada com Deus. Você já percebeu que ninguém se afasta de Deus de um dia para o outro? Quase nunca acontece assim. Na maioria das vezes, esse afastamento começa de maneira silenciosa, através de pequenos hábitos que parecem não ter importância. É justamente aí que está o perigo. O diabo não precisa convencer uma pessoa a abandonar a fé de uma vez. Basta fazê-la negligenciar, aos poucos, aquilo que fortalece seu relacionamento com Deus. Muitos cristãos imaginam que perder a fé acontece apenas quando alguém comete um grande pecado ou decide abandonar a igreja. Mas a Bíblia nos mostra que o esfriamento espiritual começa muito antes disso. Ele começa quando a oração deixa de ser prioridade, quando a leitura da palavra passa a ser feita apenas quando sobra tempo, quando outras coisas ocupam o lugar que pertence a Deus. É como uma fogueira. Enquanto você continua colocando lenha, o fogo permanece aceso, mas, se parar de alimentá-lo, ele não se apaga imediatamente. Primeiro as chamas diminuem, depois restam apenas algumas brasas, até que, por fim, tudo se apaga. Assim também acontece com a nossa vida espiritual. Muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas passam dias sem conversar com Ele em oração. Outras afirmam que confiam no Senhor, mas conhecem mais as notícias das redes sociais do que as promessas escritas na Bíblia. Sem perceber, vão alimentando a mente com tudo aquilo que o mundo oferece, enquanto deixam a alma espiritualmente desnutrida. Jesus declarou que o homem não viveria somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso significa que nossa alma também precisa ser alimentada. O problema é que muitas pessoas tentam permanecer fortes espiritualmente consumindo apenas entretenimento, preocupações e distrações. Depois não entendem por que perderam a paz, a alegria e a vontade de buscar a presença de Deus. Vivemos em uma época em que nunca foi tão fácil perder tempo. O celular nos acompanha o dia inteiro. Uma notificação leva a outra, um vídeo leva a outro, e quando percebemos, já passaram horas. O mais preocupante é que muitas vezes dizemos que não tivemos 15 minutos para ler a Bíblia ou fazer uma oração sincera. Não é falta de tempo, muitas vezes é falta de prioridade. O inimigo sabe que uma pessoa que ora, medita na palavra e busca a presença de Deus se torna espiritualmente forte. Por isso, nem sempre ele tenta afastar alguém através de grandes tentações. Em muitos casos, ele apenas mantém a pessoa ocupada, porque uma vida ocupada demais pode acabar tão distante de Deus quanto uma vida mergulhada no pecado. Outro hábito que destrói a fé é se acostumar com pequenos pecados. Às vezes pensamos, é só uma mentira, é só uma inveja, é só um pouco de orgulho. Todo mundo faz isso, mas o pecado nunca permanece pequeno. Quando não é combatido, ele cresce, endurece o coração e enfraquece nossa sensibilidade à voz de Deus. Aquilo que antes incomodava a consciência passa a parecer normal, e esse é um sinal muito perigoso. A Bíblia nos mostra que ninguém consegue permanecer próximo de Deus enquanto alimenta deliberadamente aquilo que o afasta dele. O arrependimento não é apenas sentir culpa, é reconhecer o erro, abandoná-lo e decidir caminhar em outra direção. Deus nunca rejeita um coração verdadeiramente arrependido. Também precisamos tomar cuidado com aquilo que ocupa nossos pensamentos. Nem tudo o que vemos, ouvimos e consumimos fortalece nossa fé. Se todos os dias alimentamos nossa mente apenas com medo, violência, críticas, fofocas e valores contrários à palavra de Deus, pouco a pouco isso começa a moldar nossa maneira de pensar. A transformação da vida cristã acontece quando permitimos que a palavra renove nossa mente. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e pense, mas eu ainda vou à igreja. Ir à igreja é importante, mas isso por si só não garante uma vida espiritual saudável. É possível estar presente em todos os cultos e, ao mesmo tempo, estar distante de Deus no coração. O Senhor não procura apenas pessoas que frequentam um templo, Ele procura pessoas que tenham comunhão verdadeira com Ele. A boa notícia é que se você percebe que alguns desses hábitos já fazem parte da sua rotina, ainda há esperança. Deus nunca fecha a porta para quem deseja voltar. Enquanto existe arrependimento, existe restauração. Enquanto existe um coração disposto a buscar novamente a presença do Senhor, existe um novo começo. Talvez hoje seja o momento de fazer uma pergunta sincera a si mesmo. Minha fé está crescendo ou apenas sobrevivendo? Tenho buscado a Deus de todo o coração ou apenas quando sobra tempo? Essas perguntas podem ser desconfortáveis, mas são necessárias, porque uma fé forte não nasce por acaso.
ela é construída diariamente através de escolhas simples, mas constantes. Existe algo muito perigoso na vida espiritual: acostumar-se com uma fé superficial. Muitos cristãos chegam a um ponto em que sabem exatamente como agir dentro da igreja. Conhecem os versículos mais famosos, participam dos cultos e até falam sobre Deus para outras pessoas, mas, quando chegam em casa, percebem um enorme vazio. A aparência continua sendo de alguém firme, mas o coração já não sente a mesma alegria na presença do Senhor. Esse é um dos maiores riscos da caminhada cristã. A religião pode continuar enquanto o relacionamento com Deus desaparece. Foi exatamente isso que aconteceu com muitos religiosos nos dias de Jesus. Eles conheciam as Escrituras, frequentavam o templo e cumpriam diversos rituais, mas o próprio Cristo declarou que aquele povo o honrava com os lábios, enquanto o coração estava distante. Isso nos mostra que Deus não observa apenas aquilo que fazemos diante das pessoas. Ele conhece aquilo que acontece quando ninguém está olhando. Por isso, é importante fazer uma pergunta sincera: como está a sua vida espiritual quando você está sozinho? É nesse momento que descobrimos quem realmente somos. Quando não há plateia, quando não há culto, quando não há ninguém para nos observar, ainda existe desejo de buscar a Deus, ainda existe prazer em abrir a Bíblia, ainda existe vontade de orar sem que alguém precise pedir. Outra armadilha que destrói a fé é viver apenas de experiências antigas com Deus. Muitas pessoas contam testemunhos maravilhosos do que aconteceu anos atrás. Falam sobre livramentos, milagres e momentos marcantes que viveram, mas, quando perguntadas sobre o que Deus tem feito hoje, ficam em silêncio. Isso acontece porque passaram a viver da lembrança do passado, deixando de cultivar uma comunhão diária no presente. Deus continua agindo, continua falando e continua transformando vidas, mas, para perceber sua voz, é necessário permanecer perto dele. Assim como um filho conversa frequentemente com o pai, o cristão também precisa manter uma relação constante com o Senhor. Não basta lembrar do que Deus fez ontem, é preciso caminhar com ele hoje. Outro hábito muito comum é procurar Deus apenas durante as dificuldades. Enquanto tudo está bem, a oração diminui. A leitura da Bíblia desaparece. A dependência de Deus parece não ser necessária. Mas basta surgir um problema, uma enfermidade, uma crise financeira ou uma notícia inesperada para que a pessoa volte a buscá-lo desesperadamente. É claro que Deus nos recebe também nos momentos difíceis. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que clamaram em meio à dor e foram ouvidas. Porém, uma vida espiritual saudável não pode ser construída apenas em momentos de desespero. Deus deseja relacionamento, não apenas visitas ocasionais quando as coisas saem do controle. Imagine uma amizade em que alguém só liga para você quando precisa de dinheiro, de ajuda ou de um favor. Com o tempo, fica evidente que aquela relação não é baseada em amor, mas em interesse. Da mesma forma, Deus deseja ser buscado por quem Ele é e não apenas pelo que pode fazer. Também existe um hábito que muitos ignoram, mas que tem enfraquecido profundamente a fé: a falta de gratidão. Vivemos em uma sociedade acostumada a reclamar. Sempre falta alguma coisa, sempre existe um motivo para murmurar. Quando Deus responde uma oração, logo aparece outro motivo de preocupação, e a bênção recebida rapidamente é esquecida. O povo de Israel experimentou isso diversas vezes. Deus abriu o mar, enviou alimento do céu, fez brotar água da rocha e realizou inúmeros milagres. Mesmo assim, o povo continuava reclamando. A murmuração se tornou um hábito tão forte que eles deixaram de enxergar tudo aquilo que Deus já havia feito. A gratidão muda a nossa perspectiva. Ela nos lembra que Deus continua cuidando de nós mesmos quando nem tudo acontece da maneira que esperamos. Quem aprende a agradecer fortalece sua confiança no Senhor, porque reconhece que sua fidelidade permanece mesmo nos dias difíceis. Outro problema que cresce silenciosamente é a busca constante pela aprovação das pessoas. Muitos cristãos passaram a medir sua vida pela opinião dos outros. Se recebem elogios, ficam motivados. Se recebem críticas, pensam em desistir. O foco deixa de ser agradar a Deus e passa a ser agradar o mundo. Jesus nunca prometeu que todos aprovariam aqueles que decidissem segui-lo. Pelo contrário, ele ensinou que seus discípulos enfrentariam oposição, incompreensão e perseguição. Quem coloca sua identidade na aprovação humana viverá frustrado, porque as opiniões das pessoas mudam rapidamente.
Mas quem coloca sua identidade em Cristo encontra estabilidade, mesmo quando é criticado. Vivemos também em uma geração marcada pela ansiedade. Queremos respostas imediatas, resultados rápidos e soluções instantâneas. Essa pressa acaba afetando nossa caminhada espiritual. Muitas pessoas oram durante alguns dias e, como não recebem a resposta esperada, concluem que Deus não está ouvindo. Mas a Bíblia nos ensina que existe tempo para todas as coisas. Em muitos momentos, Deus trabalha primeiro no nosso coração antes de mudar as circunstâncias. Esperar não significa que Deus esqueceu de você. Muitas vezes, significa que Ele está preparando algo maior do que você consegue enxergar neste momento. A fé verdadeira continua confiando mesmo quando ainda não vê o resultado. É fácil acreditar quando tudo acontece como planejamos. O desafio é permanecer firme quando o céu parece estar em silêncio. Foi exatamente nesses momentos que muitos homens e mulheres de Deus demonstraram uma confiança extraordinária. Também precisamos tomar cuidado para não transformar nossa caminhada em uma rotina sem propósito. É possível cantar louvores sem prestar atenção nas palavras. É possível fazer orações repetidas apenas por hábito. É possível abrir a Bíblia todos os dias sem permitir que ela transforme o coração. Deus não procura apenas ações externas, Ele procura sinceridade. Cada oração deve ser uma conversa verdadeira. Cada leitura da palavra deve ser um momento de aprendizado. Cada culto deve ser uma oportunidade de crescer espiritualmente. Quando tudo se torna apenas uma obrigação, a fé começa a perder sua força. Por isso, vale a pena refletir. Quando foi a última vez que você sentiu alegria por simplesmente estar na presença de Deus? Quando foi a última vez que a leitura de um versículo mudou seu dia? Quando foi a última vez que você orou sem pressa, apenas porque desejava conversar com o Senhor? Essas perguntas não servem para produzir culpa, mas para despertar nosso coração. Deus nunca deixa de receber quem decide voltar para mais perto dele. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quantas vezes você tenha falhado. A misericórdia do Senhor continua disponível para aqueles que se arrependem e escolhem recomeçar. Talvez hoje seja o dia de abandonar a superficialidade e buscar uma fé mais profunda. Não uma fé baseada apenas em emoções, mas construída diariamente através da oração, da palavra, da obediência e da confiança em Deus. Porque uma caminhada sólida não é formada por grandes momentos isolados, e sim por pequenas decisões tomadas todos os dias. Talvez, enquanto você acompanhava esta mensagem, tenha percebido que alguns desses hábitos já fazem parte da sua rotina. Talvez você tenha lembrado de um tempo em que orava mais, lia mais a palavra, tinha mais alegria em servir a Deus e sentia uma paz que hoje parece distante. Se isso aconteceu, saiba de uma coisa: Deus não está esperando você se tornar perfeito para recebê-lo novamente. Ele está esperando apenas que você volte para Ele. Essa é uma das maiores mentiras que Satanás coloca na mente das pessoas. Ele faz muitos acreditarem que já erraram demais, que Deus não quer mais saber delas ou que não existe mais oportunidade de recomeçar. Mas basta abrir a Bíblia para perceber que isso não é verdade. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mesmo assim, foi restaurado e se tornou um dos principais líderes da igreja. Davi cometeu pecados graves, mas quando reconheceu seu erro e se arrependeu sinceramente, encontrou misericórdia. O filho pródigo desperdiçou toda a herança, abandonou a casa do pai e fez escolhas que o levaram à miséria. Ainda assim, quando decidiu voltar, encontrou o pai de braços abertos. Essas histórias não estão na Bíblia apenas para contar acontecimentos do passado. Elas revelam o caráter de Deus. O Senhor continua sendo misericordioso com aqueles que se arrependem de verdade. O problema não é cair. O problema é permanecer caído por acreditar que não existe mais esperança. Outro hábito que destrói a fé é adiar a decisão de mudar. Quantas pessoas dizem: na próxima semana vou começar a buscar mais a Deus? Ou então, quando minha vida estiver mais tranquila, vou dedicar mais tempo à oração. O tempo passa, as semanas se transformam em meses, os meses em anos, e nada muda. A Bíblia nos ensina que o melhor momento para obedecer a Deus é hoje. Ninguém sabe como será o amanhã,
Por isso, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, não devemos endurecê-lo. Cada oportunidade desperdiçada pode tornar mais difícil ouvir novamente a voz de Deus. Também existe um perigo muito grande em viver apenas de conhecimento, sem colocar em prática aquilo que aprendemos. Hoje temos acesso a milhares de pregações, estudos bíblicos e conteúdos cristãos. Nunca foi tão fácil aprender sobre a Bíblia, mas aprender não é o mesmo que obedecer. Uma pessoa pode conhecer muitos versículos e ainda assim viver distante da vontade de Deus. Jesus comparou aquele que ouve sua palavra e a pratica a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, os ventos e as tempestades, mas aquela casa permaneceu firme. Já quem apenas ouve e não pratica, constrói sobre areia. A primeira grande tempestade, tudo desmorona. Isso nos leva a uma pergunta importante. Estamos apenas acumulando conhecimento ou estamos permitindo que a palavra transforme nossas atitudes? Não adianta saber o que é certo se continuamos escolhendo o caminho errado. Outro sinal de uma fé enfraquecida é quando deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar apenas em nós mesmos. Planejar é importante, trabalhar é necessário, buscar crescimento faz parte da vida. Mas quando acreditamos que tudo depende exclusivamente da nossa força, estamos deixando Deus de lado. Existem situações que nenhum dinheiro resolve, nenhum contato influencia e nenhum conhecimento humano consegue mudar. Nessas horas, percebemos como somos limitados. A dependência de Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Quanto mais entendemos quem Deus é, mais reconhecemos que precisamos dele todos os dias. Vivemos em um mundo que valoriza a independência absoluta. As pessoas são ensinadas a acreditar que podem controlar tudo, mas basta uma notícia inesperada, uma enfermidade ou uma perda para percebermos que não temos o controle da vida. É justamente nesses momentos que a fé faz diferença. Ela nos lembra que mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus continua sentado no trono e nada foge ao seu controle. Também precisamos lembrar que a caminhada cristã não é uma corrida de velocidade, mas uma maratona. Haverá dias de alegria e dias de tristeza. Haverá momentos em que a oração parecerá fácil e outros em que será difícil encontrar palavras. Haverá dias em que você sentirá a presença de Deus de maneira intensa e outros em que caminhará apenas pela fé. Isso não significa que Deus tenha abandonado você. Significa apenas que a maturidade espiritual está sendo construída. A verdadeira fé não depende apenas de emoções. Ela permanece firme porque está baseada na certeza de quem Deus é e não apenas no que sentimos. Talvez você conheça alguém que começou muito bem a caminhada cristã, mas hoje está completamente distante de Deus. Isso deve servir como um alerta para todos nós. Ninguém está imune ao esfriamento espiritual. Por isso, Jesus ensinou tantas vezes sobre vigilância. Não basta começar bem, é preciso permanecer firme até o fim. Ao mesmo tempo, talvez você conheça pessoas que, mesmo enfrentando lutas, perdas e dificuldades, continuam fiéis ao Senhor. Essas pessoas nos mostram que é possível permanecer firmes quando a nossa confiança está em Deus e não nas circunstâncias. Se existe uma decisão que pode transformar completamente sua caminhada espiritual, é escolher colocar Deus novamente no centro da sua vida. Não apenas aos domingos, não apenas quando surgir um problema, mas todos os dias. Reserve tempo para conversar com Deus em oração. Leia sua palavra com o desejo de aprender e obedecer. Afaste-se daquilo que alimenta o pecado e aproxime-se daquilo que fortalece sua fé. Procure estar em comunhão com outros cristãos que incentivem seu crescimento espiritual e, acima de tudo, nunca perca de vista o motivo da sua caminhada: conhecer mais a Cristo e viver para a glória dele. Lembre-se de que a vida é passageira. Todos nós temos sonhos, projetos e responsabilidades, mas chegará o dia em que estaremos diante de Deus. Nesse momento, nada deste mundo terá o mesmo valor que hoje parece ter. O que realmente importará será se permanecemos fiéis ao Senhor durante a nossa jornada. Jesus fez uma pergunta que continua ecoando através dos séculos. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta não é apenas para a humanidade em geral. Ela é pessoal. Ela é para mim e para você. Que a resposta da nossa vida seja um testemunho de fidelidade. Se hoje você percebeu que sua fé enfraqueceu, não termine esta mensagem apenas com um sentimento de preocupação. Tome uma decisão. Ore. Busque a Deus. Recomece.
O Senhor continua chamando aqueles que desejam viver uma vida de verdadeira comunhão com Ele. Enquanto há vida, há oportunidade de arrependimento. Enquanto existe um coração disposto a voltar, existe um Pai disposto a receber. E a melhor decisão que alguém pode tomar não é esperar o momento perfeito, mas começar hoje. Que Deus fortaleça sua fé, renove sua esperança e conduza cada passo da sua caminhada até o dia em que você possa ouvir as palavras que todo cristão deseja escutar. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 23. Que essa seja a nossa meta, não apenas por alguns dias, mas por toda a nossa vida. Amém.